Vamos ler, né? Todos nós vamos falar aqui o primeiro versículo do Salmo 23. Amém, igreja? Amém. Uníssono, com muita alegria, né? Com uma informação, uma afirmação que saia do nosso interior, né? Com alegria, com gratidão. Ah, mas não era mais nem para ter postado aqui. Pode tirar, viu? Amém? O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Tu és o nosso Deus, Pai. Deus, Criador dos céus e da terra. Tu és, Senhor, ó Deus, aquele que tem nos guardado, abençoado, protegido, Senhor. Tu és, Senhor, aquele, Senhor, ó meu Deus, que deu-nos as bênçãos, a condição maravilhosa de estarmos aqui na Tua casa de adoração, Pai. Oh, meu Deus, nós confessamos, Senhor, que Tu és o Deus vitorioso, grandioso, eterno, Criador dos céus e da terra. Reina soberanamente, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Fica com a Tua igreja, Senhor. Fica com o Teu povo. Fica com esse rebanho, Pai. Oh, Senhor, é o que eu te peço, Senhor. Confiando na Tua graça, no Teu poder e na Tua misericórdia, Senhor. Ó, Senhor, que Teu Espírito Santo, Pai. Ó, Senhor, sem a Tua presença não somos nada, Senhor. Que Teu Espírito Santo poderoso, Senhor. Ó, Senhor, trabalhe nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor. Meu Deus, porque nós não queremos, Pai, ó Senhor, falar aqui do nosso intelecto, mas nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós precisamos ouvir, Senhor, ó meu Deus, a Tua palavra, Pai, vinda dos céus para nós, Senhor. Usa-nos, Senhor, ó Senhor, para a Tua honra, para Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, é sempre um motivo estarmos na presença de Deus, exaltando, glorificando e confessando que o Deus eterno, o Senhor Criador dos céus e da terra, é o nosso pastor. Por quê, irmãos? Porque, vindo o pecado a este mundo, vieram as dificuldades, não é assim? Vieram os problemas, vieram as aflições, vieram o quê? As perseguições, vieram as doenças, vieram, né, a rejeição, veio a mentira, veio todo tipo de males a este mundo, e nós estamos vivendo neste mundo. O mundo cheio, né, de dificuldades, de problemas, de sofrimentos, que nós vamos qualificá-los aqui como sofrimentos externos. Porque eles vêm, né? Eles vêm até nós. E muitas vezes estão conosco. E muitas vezes lutam e querem ser o Senhor das nossas vidas. Não é assim? Muitas vezes os problemas, as dificuldades, algo que enfrentamos, se torna muito grande, se torna algo muito difícil para nós, e nós paramos de confessar que o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, é o nosso pastor, e muitas vezes nos curvamos a problemas externos que nos afligem, que tira a nossa alegria, que rouba o nosso sono, que tira, né, o nosso ímpeto, e que fecha os horizontes para nós. E muitas vezes é assim que o ser humano se encontra, com sofrimentos externos, afligindo as suas vidas. E o pior de tudo, que esses sofrimentos, irmãos, refletem dentro do nosso coração, dentro da nossa fé, e muitas vezes levam o homem a duvidar de Deus.
Não é assim? Levam o homem a duvidar de Deus, a pensar, se tudo isso está acontecendo, se todos esses problemas chegaram até mim, se essa enfermidade me alcançou, aí os problemas que eram externos entram no terreno em que ele não deveria entrar. Ele começa a minar a nossa fé, a nossa alegria e a nossa vontade de exaltar, de glorificar e de bendizer o nome do nosso Deus. Aí começa o verdadeiro sofrimento, que é o sofrimento quando a pessoa sofre por não ter mais fé em Deus. Mas que tipo de sofrimento, não, irmãos? E é um sofrimento amargo, é um sofrimento pesado, é um sofrimento que as pessoas vão assim, mas o que está acontecendo? Vieram muitas dificuldades, muitos problemas, mas agora vem esse vazio, agora vem essa dificuldade. O que está acontecendo comigo que eu não consigo mais me alegrar na presença de Deus? O que está acontecendo comigo que eu não tenho mais disposição de orar, eu não tenho mais vontade de ler a palavra de Deus, eu não tenho vontade mais de me reunir com meus irmãos para entrar nos átrios do Senhor, exaltar e glorificar o nome do Deus eterno. Oh, irmãos, mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus, que quando detecta que esses sofrimentos, que esses males externos estão minando a nossa fé, aí o Espírito Santo intercede na nossa vida, no nosso coração, e nós percebemos as artimanhas desse mundo mau, da carne, de todas as concupiscências, e nós abrimos as nossas bocas e confessamos que só o Senhor é Deus, e que o Deus eterno, o Senhor, é o meu pastor, e que nada me faltará. O profeta Miqueias, irmãos, ele denunciou a situação dos seres humanos, de como andava aquele povo, o povo de Deus, que deveria estar exaltando, glorificando o nome do Deus eterno, mas eles estavam envoltos em trevas. Os líderes, os dirigentes do povo que deveriam trabalhar pela nação, trabalhavam por recompensa, por corrupção. O juiz, que deveria julgar retamente, julgava mediante suborno. Isso está no livro do profeta Miqueias, irmão. Depois leiam todo o livro. Os nobres conversavam entre si os seus desejos de maldade. Aqueles que professavam ser religiosos, diz-nos a palavra de Deus, que o melhor deles era como espinheiro. O amigo não era confiável. O filho chamava o pai de tolo, e as filhas se levantavam contra a sua mãe. E diz o seguinte, que os pecados, as dificuldades vistas pelo profeta Miqueias era tão grande, era uma situação tão difícil, porque para onde ele se virava, as aflições externas queriam roubar a sua fé, roubar a sua alegria, queriam realmente tirá-lo da presença do Senhor. Ah, irmãos, mas aí é aquele momento que o Espírito Santo intercede na vida dos seus servos. Ele olha para todos os lados, só vê erro, pecado e o pecado abundando, crescendo, sendo forte, quase que invencível. Mas daí o Espírito Santo glorioso entra na vida de Miqueias, a despeito de tudo que ele viu naquela sociedade, de tudo que ele viu como estava o povo de Deus. Em Miqueias 7:7, ele fala assim: olha, tudo isso que eu estou vendo é triste. Se eu for
começar só a ficar pensando naquele que mente, naquele que rouba, naquele que era para ser luz e é trevas, a minha vida não vai ter sentido. A despeito de todas essas coisas que estejam acontecendo no meio do povo de Deus, Miqueias 7:7 ele nos fala o seguinte: olha, mesmo que esteja tudo errado, e esses problemas queiram ser senhor da minha vida, eu, porém, esperarei no Senhor. Amém? As coisas estão difíceis? Fale como Miqueias. Eu, porém, esperarei no Senhor. As coisas não saíram conforme aquilo que você planejava? Eu, porém, esperarei no Senhor. Glória a Deus. Né? Por quê? Porque tem assim: esperarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. E diz mais: o meu Deus, aí, fala assim, o meu Deus, Ele me ouvirá. Oh, glória a Deus, irmãos. Então, quando as coisas, quando tudo parece muito, muito errado, quando o pecado ronda a nossa porta, quando a tristeza, a aflição, a angústia, o erro dos homens ronda a nossa porta, nós levantamos as mãos para os céus e declaramos que nós, porém, esperaremos no Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus. Irmãos, vocês veem que toda aquela pressão externa não tirou o foco, não tirou a fé de Miqueias. José, ele passou por muitos problemas, né? José, filho de Jacó, ele sofreu com seus irmãos, não foi assim? Perseguido, foi invejado, ele foi vendido, tiveram ódio dele, tiveram ciúmes, injuriaram. Quando ele já estava no Egito, ele foi o quê? Levantado um falso testemunho sobre a sua vida, ele foi preso. Aí, olha, quantas coisas o servo de Deus passou injustamente. Aí vem aquela questão, os sofrimentos, as dificuldades pelos quais ele passou, era para desanimar, não era, igreja? Mas quem não deixou ele desanimar? O Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Né? O Espírito Santo de Deus não o deixou desanimar, porque ele fez tudo o que, né, era reto diante do Senhor, e mesmo assim ele passou por todas as dificuldades, perseguições pelos quais nenhum de nós nunca passamos. Ah, irmãos, mas ele se manteve firme na presença do Senhor, glória a Deus, porque ele confiava no Deus eterno. Miqueias falava assim: eu, porém, esperarei no Senhor. Já José, depois, quando ele já estava numa situação assim, acima, né, ele já podia falar o que quisesse para os seus irmãos, ele confiou em Deus. Ele falou: olha, vocês fizeram tudo que é errado na minha vida, né? Vocês fizeram todo o mal contra mim, porém, Deus transformou todo o mal que vocês fizeram em bem. Glória a Deus. O Senhor não é pastor, irmãos? E o Senhor era pastor dele quando ele estava lá na cova, não é? Quando ele estava lá, né? Era o Senhor. O Senhor era o pastor dele quando ele estava lá na prisão, não era? O Senhor era pastor dele quando ele estava fugindo daquela mulher louca que queria incriminá-lo, não era? Oh, irmãos, glória a Deus, né? Esse é o nosso pastor, que tem cuidado, que tem protegido e que, no fim, ele nos mostra, né, a grandeza do seu poder. Em Gênesis 50:20, né, o balanço que José fez da sua vida quanto ao cuidado do grande Deus, do protetor, do bom pastor Deus, foi: ó, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem, para fazer como se vê nesta. Sabe por quê? Daí
José falou assim, porque a minha vida foi trabalhada por Deus para preservar essa nação de Israel. Oh, glória a Deus. Você tem noção, irmão, se as coisas que vocês estão passando, as dificuldades, as lutas, se não é, né, para um bem maior que Deus está trabalhando na sua vida? Que Deus está fazendo com que, olha, essas coisas têm que acontecer, mas lá na frente Ele vai levantar as suas mãos e glorificará a Deus por tudo pelo que passou e dizer, Deus foi tremendo, foi misericordioso na minha vida. E todo aquele mal que eu pensei que era mal, olha aqui, uma grande obra Deus fez por mim, por meu intermédio. Irmãos, é assim, um diz que espera no Senhor, e o outro fala, olha, tudo que aconteceu na minha vida foi para a honra e glória do Deus eterno e para preservar a nação de Israel. E agora nós vamos para Davi, que foi o autor, né, do Salmo 23. Davi, filho de Jessé, neto de Ruth, né? Ruth, Boaz, né? Então, ele tinha uma família numerosa, não é assim? Uma família numerosa, ele era o menor, e ele tinha aquela função de pastor de ovelhas e rei, né? E depois ele se tornou rei de Israel. Se transformou também em um grande guerreiro, um grande militar. O seu trabalho inicial era pastor de ovelha, né? E ele enfrentou, durante toda a sua vida, grandes batalhas, né? Ele enfrentou a primeira batalha conhecida, que foi o gigante filisteu. E ele também sofreu com Saul, com o rei Saul, motivado por inveja e por ciúmes. Ele pecou vergonhosamente. Davi pecou vergonhosamente, né? Porque ele deu lugar à cobiça da carne. E ele sofreu todos esses problemas, essas lutas todas, luta contra o filisteu, luta contra o rei Saul. Ele pecou vergonhosamente. Mas, irmãos, o balanço de sua vida foi que, independente de todas as vitórias e derrotas que ele teve em sua vida, ele poderia confessar naquele momento, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, Deus é o pastor de Miqueias, é o pastor de José, é o pastor de Davi, e Deus é o nosso pastor, irmãos. Glória a Deus. Davi podia procurar, ele foi tudo, né? Ele foi guerreiro, foi rei, ele pastor, mas ele preferiu comparar o Deus eterno como um pastor. E é maravilhoso porque quando nos fala no primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, irmãos, igreja, o Senhor é aquele que cuida do seu rebanho verdadeiramente, né? É aquele que ama o seu rebanho verdadeiramente. É aquele que dá a vida pelo seu rebanho verdadeiramente. Então ele fala, olha, irmãos, a despeito das minhas lutas com Golias, a despeito de todo o meu problema, dificuldade com o rei Saul, a despeito do pecado terrível que eu cometi, né, de adultério, mas sabe de uma coisa? Eu estou em pé, eu estou aqui firme e posso confessar que o saldo da minha vida, o balanço da minha vida é que eu estou aqui porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E se nós estamos aqui é porque o nosso pastor, o nosso Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele nos deu condições, Ele nos trouxe para esse aprisco aqui, irmãos. Jeová Jiré, o Deus que provê, glória a Deus. Ele não deixa faltar nada que seja útil para nós. Ainda que haja uma briga interna entre aquilo que nós queremos de imediato e aquilo que Deus nos dá. Aquilo que nós queremos, que achamos que é bom, e aquilo que Deus está dando no seu tempo. Glória a Deus por isso.
Deus não deixa faltar nada. Ao contrário, no versículo 2 e no versículo 3 diz que o Senhor, Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quem poderia fazer tamanho trabalho pela vida dos seus filhos, irmãos? Primeiro veio o pecado, com o pecado a morte, mas o nosso pastor venceu a morte por mim e por você, não é assim? Vieram as dificuldades, vieram o problema, a terra deixou de ser aquela terra dadivosa, começou a se tornou uma terra que tinha que ser trabalhada arduamente para se ganhar o pão de cada dia, mas o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, em João 10, versículo 9, Jesus disse: olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Quando nós entramos para a casa do Senhor, na presença do Senhor, muitas vezes nós não colocamos a figura do pastor em Deus. Muitas vezes nós colocamos a figura de um juiz, muitas vezes nós colocamos de um ser bravo, irado, contencioso, muitas vezes nós colocamos na nossa mente de um ser belicoso ou um ser inatingível. Mas, irmãos, o Espírito Santo fala para mim e para você: pense no seu Deus como seu pastor, aquele que cuida de você, aquele que livra você dos perigos iminentes que estão lá fora e traz para junto de si. O pastor cuidadoso, o que ele faz? Ele traz as suas ovelhas para junto de si. Ele não espalha, ele não deixa ela longe do seu rebanho. Ele quer ela junto a si. O grande pastor, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ele fala o quê? Olha, você está passando por dificuldades, por problemas, por enfermidades. Deus fala para você: não temas. Glória a Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Não temas, porque você não deve ficar assombrado. Sabe por quê? Porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, glória a Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Olha, você está vendo que as dificuldades são tamanhas. Você está vendo o desemprego, você está vendo as lutas diárias, você está vendo todos os males. Mas Deus, irmãos, continua presente, ajudando e continua sendo o nosso pastor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu acho interessante porque, quando nós olhamos para trás, nós vemos o quanto o Senhor já nos livrou de males. Não é assim? O quanto o Senhor já nos tirou. Quantas vezes nós olhamos para o nosso passado e nós começamos a chorar pelo que Deus fez em nossa vida. E quantas vezes nós olhamos para o futuro e nós esquecemos daquele Deus que nos guardou, que Ele também nos guardará pelo futuro. Então, nós temos que lembrar que o Deus que nos guardou, o Deus que nos sustentou, é o Deus que nos levará até a vinda, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João 8,3 nos fala acerca de uma ovelha encurralada, triste, amargurada, cheia de pecados. Os pecados externos afundaram a sua vida e ela estava sem saída. Aquela mulher, ela foi pega em adultério, E naquela sociedade machista, assim, ela foi levada lá para ser apedrejada.
Só não levaram os homens também, né? Para ser apedrejada. Mas ela foi lá, levada para ser apedrejada. E o que acontece? Chegou lá, juntaram-se lá. Diante daquela mulher, levaram ela em público, expuseram, né, a sua vergonha, o seu pecado. E quem estava lá querendo a morte daquela ovelha? Aqueles que deveriam ser os pastores na terra, né? Lá estavam os líderes, né? Lá estavam os líderes religiosos. Lá tinha todo tipo, né? Tinha criminoso, tinha puritano, tinha religioso, tinha santarrão, tinha líder de todo tipo, estavam todos lá. Todos querendo a morte daquela mulher, todos querendo o apedrejamento daquela ovelha, todos achando que a solução para aquele problema era que se cumprisse a lei de Moisés e que ela fosse apedrejada e que ela fosse morta, não é assim? Porque ela fora pega em adultério. Mas, irmãos, aqueles homens que estavam lá, que estavam prestes a cometer um crime, aqueles homens que não eram pastores, aqueles homens que não tinham amor, que não tinham bondade no coração, aqueles homens que achavam que a vida deles era melhor que a dela, eles estavam na mesma situação. Só que aqueles líderes religiosos que estavam no meio daqueles criminosos, e eles também eram criminosos, né, que queriam matar aquela mulher, eles não perceberam que eles se depararam com o verdadeiro pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o verdadeiro pastor tinha autoridade e tem autoridade para resolver aquela situação de forma muito diferente. Enquanto a sociedade quer a morte, Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quer a vida, não é assim? Enquanto a sociedade quer que ela pague naquele momento com a sua vida pelo erro cometido, os olhos do Senhor Jesus são olhos de um pastor que ama, de um pastor que protege, de um pastor que chama para si, de um pastor que põe ela no seu colo, de um pastor que livra e que repreende toda aquela turba de criminosos que queria matar aquela mulher. Pois bem, irmãos, ela foi levada lá, e o Senhor Jesus, e ela foi falar assim, olha, está aqui, ó, ela foi pega em pecado, o que vamos fazer com ela? Conforme manda a lei, vamos matá-la? E o Senhor Jesus começou, né, a escrever no chão, provavelmente enumerando os pecados daqueles que se diziam, né, liberados para cometer um crime, que era isso que eles queriam fazer, ou simplesmente, né, colocando no chão, né, os pecados, as falhas, né, que aquela mulher, né, estava sendo julgada. Mas sabe de uma coisa? Todos os pecados, todas as falhas, todas as aflições daquela mulher poderiam ser perdoadas pelo verdadeiro pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim foi na minha vida, irmãos. Assim foi na sua vida. Quando nós saímos de casa, nós saímos como pecadores que vamos à casa do pastor que nos livrou do quem? Daquele que queria a nossa morte, que é o inimigo. E nós viemos aqui para quê? Para exaltar, para glorificar, para exaltar aquele que nos tirou da corja de criminosos, de bandidos, aquele que queria a nossa morte, nos resgatou para uma vida em paz. Glória a Deus. Né? Então, quando nós entramos aqui, nós vemos aquele que, olha, pegou o seu cajado e puxou a gente assim. Não, fique aqui comigo, que você estando comigo, eu protejo você desses criminosos, desses que se dizem pastores, mas que querem o mal de você. Senhor Jesus é o bom pastor.
Irmãos, o Senhor Jesus olhou para aquela mulher que foi pega em adultério, conforme diz em Gênesis 8:13, e olhou para ela com amor. Mas vamos matá-la. Quem não tiver pecado, que atire, não é assim? Que jogue pedra sobre ela. Aí, nenhum deles. Porque todos eram criminosos, todos eram falhos, todos eram pecadores. Mulher, onde é que estão aqueles que estavam aqui, né? Querendo a tua morte, querendo que você morresse aqui de pedrada? Senhor, eles não estão aqui. Eles não estão aqui, aqueles que te condenam, aqueles que te acusam, não. Eles não estão. Irmãos, aí vem a solução para as nossas vidas, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele falou? Continue na sua vida? Não, vai e não peques mais. Oh, glória a Deus. O pastor que livra do mal, que livra do pecado, o pastor que resgata, né, do momento da morte certa, e ele simplesmente com carinho e com amor fala para ela: mulher, eu não te condeno, vai e não peques mais. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Que pastor maravilhoso é esse que nós temos? Não é esse? Não é esse aquele mesmo pastor que fala para mim e para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, às vezes a nossa jornada, os nossos sofrimentos externos, aquelas dificuldades são tão grandes, mas o Senhor Jesus, o bom pastor, está falando para mim e para você: irmã, irmão, vinde a mim, glória a Deus, e eu vos aliviarei, glória a Deus. Olha, irmãos, a palavra de Deus nos diz que ovelhas perdidas, conforme está em Lucas 15, né, precisa de um bom pastor para buscá-las. Porque existem pastores que não têm compromisso, não é assim? Existe pastor que não tem amor natural. Existem pastores que não estão comprometidos com o seu rebanho. Existem pastores que fogem da responsabilidade. Existem pastores que a situação está difícil. Eu quero preservar a minha vida, deixa a ovelha que se perca. Irmãos, a verdade é que o Senhor é pastor verdadeiro. E Ele não perde nenhuma de suas ovelhas, glória a Deus. Não perde nenhuma das suas ovelhas, porque Ele é amor. Ele ama as suas ovelhas. Ele nos amou e Ele nos trouxe aqui com misericórdia, com amor, irmãos. E sabe de uma coisa? Se estamos machucados,